Boa tarde, estamos iniciando uma edição especial do MP Debate. Hoje vamos discutir os cortes no orçamento da educação anunciados recentemente pelo governo federal. Para conversar sobre esse tema, contamos com a presença do reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Ricardo Marcelo Fonseca, e dos procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, doutora Sâmia Galotti Saad Bonavides e doutor Maurício Kalash. Antes de iniciar o nosso bate-papo, gostaria de convidar a todos que estão nos ouvindo e assistindo para que possam mandar suas perguntas e sugestões para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Gostaria também de destacar que esse programa está sendo transmitido pelas redes sociais. Estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Dr. Kalash, vamos começar falando da importância da universidade pública. Qual é a importância da universidade e quais os serviços que a população recebe por intermédio dessas instituições de ensino? Professor Cambi, as universidades elas se sustentam num tripé indissociável, segundo a Constituição, não é? Do ensino, pesquisa e extensão. Claro que o ensino se volta ao seu público interno. A pesquisa, num primeiro momento, também ao seu público interno. Mas a extensão é o momento em que a universidade se abre para a sociedade e entrega para a sociedade uma série de serviços que exatamente resultam das pesquisas e dos debates acadêmicos que nos seus interiores, no interior dos seus muros, é fomentado. As universidades públicas, especialmente as federais e as estaduais no Paraná, prestam um plexo enorme de serviços à comunidade. A começar na área de saúde. Na área da saúde, os hospitais universitários prestam serviços inestimáveis, notadamente no interior do estado, claro que também na capital, mas no interior do estado são referências para o Sistema Único de Saúde, para procedimentos e cirurgias de alta complexidade. Também os seus laboratórios de análises clínicas desempenham um papel fundamental na saúde pública no interior do estado. As clínicas de psicologia, os laboratórios de análise de combustíveis, de resíduos em agrotóxicos, as consultorias júniores, em que os diversos cursos colocam seus acadêmicos à disposição da comunidade externa para prestar serviços de consultoria, de tal maneira que as universidades públicas, elas desenvolvem em todo o território estadual, em todo o território nacional, um papel de fomentar o desenvolvimento das regiões e de prestação de serviços muito relevantes. Então, qual é o papel da universidade? É fundamental para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento das regiões do país. Ricardo, a Universidade Federal do Paraná é a mais antiga do país, uma das mais tradicionais e importantes do Brasil. Conte para nós quais são os serviços que a universidade presta à população e como esse corte de gastos pode afetar a esses serviços prestados a toda a coletividade. Primeiro, Eduardo Cambi, eu quero agradecer demais a oportunidade que o Ministério Público Estadual do Paraná oferece para que a universidade esteja aqui conversando. Quero agradecer muito o posicionamento firme que o Ministério Público do Estado já tem tido a respeito. A universidade precisa ser abraçada pelas instituições paranaenses, de um modo geral, como foi abraçada pelo Ministério Público Estadual. Eu acho que é até difícil começar a dizer quais os serviços que a nossa universidade presta para a comunidade. É uma lista que eu acho que não caberia no tamanho desse programa. Como o Dr. Kalash já disse, se a gente pega todo o plexo da extensão, da pesquisa e da formação mesmo que acontece no ensino, a gente tem uma contribuição que é inestimável, que é na saúde, mas que é também, enfim, na área alimentar, que é na área, eu vi o Dr. Kalash falando aqui de análise de combustível, nós temos um grande laboratório, o Lacaute, que também faz isso aqui na universidade e que presta um serviço inestimável para o poder público, na medida que a gente fiscaliza a pureza do combustível e, portanto, isso pode ter um reflexo positivo na própria arrecadação de ICMS, mas também no âmbito das humanidades, no âmbito da psicologia, no âmbito das ciências agrárias. Nós temos um projeto, por exemplo, junto com outras universidades federais, chamado RIDESA, que trata do melhoramento genético da cana-de-açúcar. Hoje, mais de 2/3 das espécies do Brasil
de cana-de-açúcar são feitas precisamente nesse projeto de universidades federais. Então, as intervenções que o setor tecnologia, biológicas, as exatas fazem para a indústria, quer dizer, aquilo que a Universidade Pública e a Universidade Federal do Paraná, de um modo geral, fazem de maneira a intervir na sociedade, seja nessas pesquisas, seja nos imensos projetos de extensão que temos, a começar pelo nosso Hospital de Clínicas, que é o maior campo de extensão da universidade. O Hospital de Clínicas é o maior hospital público do estado do Paraná, mas também dos outros vários projetos nas escolas, projetos, enfim, em todas as nossas áreas. A gente percebe, enfim, uma capilaridade da nossa universidade em todos os lados. Fora, claro, aquilo que a gente não pode mensurar, as pessoas que nós formamos, porque afinal de contas, se a gente perguntar para um pai de família, como que você mensura, quanto que você acha que vale uma formação de excelência do teu filho, da tua filha, isso não tem preço, como também não tem preço a saúde das pessoas. Educação e saúde, portanto, a meu ver, não cabem em planilhas, elas não têm preço. E exatamente por isso, elas não têm preço, mas elas têm custo. E eventualmente custam caro. Muitas pessoas falam, nossa, custa caro uma universidade se comparado àquilo que custa um aluno numa creche? Sim, custa mais caro. Porque na universidade nós temos que ter laboratórios, porque aqui nós fazemos pesquisa. Porque, ao contrário de uma creche, aqui se faz, por exemplo, inovação tecnológica, aqui se faz, enfim, uma série de serviços sofisticados. E isso é importante para o país, para a continuidade das nossas atividades. Se esse custo é cortado, e aí nós estamos falando do quê? De 30% dos custos de manutenção da nossa universidade, isso implica naquilo que nós gastamos para a universidade funcionar no dia a dia. Luz, água, telefone, vigilância. Temos um sério problema de segurança pública hoje em Curitiba, no Paraná, no Brasil, de modo geral. Temos tido problemas nos nossos campi. Precisamos garantir segurança para os alunos e para os seus familiares. Mas também limpeza, também manutenção, também transporte, que é essencial a tantos cursos. Ora, na medida em que não temos mais recursos, em dado momento do ano, para esses contratos, para esses serviços, a universidade simplesmente não tem condição nenhuma de funcionamento. E a partir daí, todos os serviços, não é um ou outro, todos os serviços serão prejudicados. Que o universitário funciona sem luz, sem vigilância, sem limpeza. Claro que alguns serviços, aqueles que dependem de insumos, aqueles que dependem, enfim, aqueles que têm a ver com uma pesquisa experimental, esses vão sofrer primeiro. Mas a universidade inteira se inviabiliza, num dado momento do segundo semestre, com 30% de corte no seu orçamento de manutenção. Sâmia, quando se fala em corte, contingenciamento orçamentário, geralmente se liga ao déficit do governo, né? E se fala também na reforma da Previdência. Há alguma pertinência, uma relação entre o corte que o governo federal está fazendo para a educação com o déficit público e com a reforma da Previdência? É isso que eu acho que a comunidade toda está querendo uma explicação a respeito disso, né? Eu tive a oportunidade de comentar hoje em duas oportunidades em que eu conversei com meios de comunicação sobre esse problema, e eu dizia exatamente isso, é que, na verdade, o que está faltando é também um diálogo, né? O que está faltando é diálogo, é saber, bom, isso está sendo feito para o quê, né? Isso está sendo feito por quê e para o quê? Qual é a proposta, qual é o plano? Porque se nós estamos vendo pela fala do reitor Ricardo Marcelo, aquilo que a gente está imaginando mesmo, que isso significa a desconstrução da universidade no país, né? Da universidade pública federal, que é um orgulho para o país, né? Todos os estados, a gente tem uma referência, como nós temos aqui no Paraná, uma referência que é a Universidade Federal do Paraná, em todo lugar nós temos uma referência assim. E quando vem uma proposta que, na tradução do reitor da Universidade Federal do Paraná, do Ricardo, significa simplesmente inviabilizar o funcionamento da universidade, então a gente gostaria de saber qual é o plano. Por quê? Se nós estamos lutando, né, o governo está lutando por uma reforma da Previdência, porque precisa de recursos para investimento, eu acho que o primeiro investimento que você tem que pensar no país é na educação. E na educação universitária, porque se você desmonta a educação universitária, você também vai
atingir a educação básica, porque onde é feita a formação dos professores? É na universidade. Você desmonta a universidade, como é que você vai preparar bons professores se nós estamos lutando para melhorar a educação básica no futuro, né? Estamos dizendo, não está bom, os professores não estão bem formados, precisamos investir mais nisso. Aí você desmonta a universidade, então o que você está provocando? Você está provocando um mal atual, mas um mal terrível para o futuro, né? Então, efetivamente, a gente precisaria, na verdade, saber qual é o plano, porque é desconcertante a gente saber que nós estamos lutando por uma reforma da Previdência para ter recursos. Recursos para o quê? Se a primeira a ser desmontada é a universidade. Então, é uma preocupação muito grave que a gente tem, né? Então, precisaria o quê? De diálogo, para entender se por trás disso tem um outro plano, uma outra proposta alternativa, né? Porque nesse momento nós não estamos compreendendo, não dá para compreender efetivamente, né, o porquê desse desmonte. Kalash, a Constituição Federal Brasileira, no artigo 207, assegura a autonomia universitária. Em que medida cortes como esse ferem esse dispositivo constitucional, considerando aquilo que a doutora Sami acaba de dizer, que é a falta de critérios objetivos para se justificar um corte desse tamanho? A autonomia universitária compreende autonomia didático-pedagógica, acadêmica, autonomia de gestão financeira e patrimonial. A precarização orçamentária das universidades impõe uma depauperização do patrimônio e não há o que gerir se não há recursos a serem geridos. Então, obviamente que a autonomia fica afetada quando a fonte de custeio lhe é negada. A universidade, uma medida muito pequena, é capaz de produzir por si o seu custeio. Ela depende do orçamento geral do Estado e da União. E lhe é assegurada a cada lei orçamentária uma rubrica com a perspectiva de que, em se realizando o recebimento das receitas tributárias naquele ano, a universidade vai receber aquele percentual orçamentário que lhe foi assegurado. O contingenciamento, que numa certa medida é permitido pela lei orçamentária, pela lei de responsabilidade fiscal, não pode ser feita sem que haja, primeiro, uma motivação clara e explícita, sem que se saiba exatamente qual é o plano de investimento que a União e os Estados querem fazer. E segundo, não ao ponto de inviabilizar, de colocar numa condição agônica, de estrangular o funcionamento das universidades brasileiras, sejam as federais, sejam as estaduais. Então, evidentemente, lesa o princípio da autonomia universitária aquele contingencialmente que impede o funcionamento regular das atividades da universidade. Ricardo, você é um professor de história, mas com uma visão para o futuro, né? Um reitor da universidade, e falou muito de inovação, de tecnologia, nessa tua primeira fala. Nós sabemos que a pesquisa científica tem um papel extraordinário para a agricultura, para a medicina, para o meio ambiente e para as diversas áreas. E você deu vários exemplos disso. Nós sabemos também que 95% da produção científica do Brasil provém das universidades públicas, federais e estaduais. Eu gostaria que você prospectasse a falta desse dinheiro para a construção de um futuro melhor para o Brasil. Essa pergunta é essencial. Mas se você me permite, Cambi, eu queria só retornar numa coisa que o Dr. Kalash falou aqui sobre, porque eu tenho visto uma cobrança imensa nas redes sociais nesse sentido, sobre a possibilidade da universidade buscar os seus próprios recursos. Muito do discurso que ataca a universidade tem vindo nesse sentido, né? Mas o financiamento ele é todo público, por quê? Por que que vocês não vão atrás também de recursos? Porque a universidade efetivamente tem uma potencialidade de ir atrás dos recursos que é bastante grande. Então eu vou responder, em parte, isso da seguinte maneira. Os recursos que a universidade nos últimos anos tem ido atrás, com contratos e convênios, o próprio governo federal, não só desse governo, nos governos anteriores também, Temer e também Dilma, nos impedem de gastar. Ou seja, colocam as universidades federais, que são empreendedoras, e eu considero que a Universidade Federal do Paraná é empreendedora, numa situação paradoxal. O discurso vão atrás de mais dinheiro, nós vamos. Eles impedem que o nosso dinheiro seja gasto, impondo um limite de gastos. No ano passado, nós tínhamos, no início do ano,
de verbas de arrecadação própria, mais de 80 milhões de reais. No final do ano passado, no final do governo Temer, mais de 66 milhões de reais desse recurso da arrecadação própria nos foi tirado. A exemplo do que aconteceu com a ANB, com a Federal do Rio Grande do Sul também. Então, assim, o discurso tem que começar a ficar um pouquinho mais coerente. Querem que a universidade corra atrás de recursos no mercado e através das inovações, da pesquisa que faz? Não temos nenhum problema com isso. Mas precisamos alinhar e viabilizar também isso da nossa parte. Mas acrescento ainda o seguinte, mesmo nos lugares mais desenvolvidos no mundo, os Estados Unidos geralmente são um exemplo, o financiamento público das pesquisas permanece sendo hegemônico e disso nós não podemos abrir mão em nenhum momento. Indo direto à sua pergunta, a gente tem que entender de uma vez por todas que pesquisa, aquilo que se faz na universidade, e você tem razão em frisar isso, mais de 95% da ciência, tecnologia e inovação estão nas públicas, federais e estaduais. É importante dizer que ciência, tecnologia e inovação não é uma coisa de sujeitos exóticos que vestem jaleco branco e que têm, enfim, ideias esquisitas e diferentes na cabeça. Ciência, tecnologia e inovação é coisa do dia a dia de qualquer um. É uma coisa que afeta a vida das pessoas diretamente. Na saúde, em primeiro lugar. Se você quer um remédio melhor, quer ter uma condição de vida melhor, quer viver melhor, você precisa de ciência, tecnologia e inovação. Se você quer se alimentar melhor, se você quer consumir melhor, se quer produzir melhor, você depende diretamente de ciência, tecnologia e inovação. Então, assim, ciência, tecnologia e inovação é algo do dia a dia, é alguma coisa que afeta a vida das pessoas. Hoje vivemos um momento em que se fala muito sobre números, sobre valores, sobre planilhas de Excel e sobre desenvolvimento econômico. A universidade não tem nada contra o desenvolvimento econômico, ao contrário, ela quer se colocar como um agente do desenvolvimento econômico. Então, para isso eu digo, o desenvolvimento econômico também depende de ciência, tecnologia e inovação. Não existe país no mundo que tenha dado um salto de desenvolvimento econômico sem ciência, tecnologia e inovação. Eu sempre dou o exemplo da Coreia do Sul. Nos anos 60, pouco mais de 50 anos atrás, a Coreia do Sul ela tinha um PIB 400 vezes menor do que tem agora. A agricultura aconteceu por tração humana. O que aconteceu nesses 50 e poucos anos? Investimento pesado, maciço e contínuo em ciência, tecnologia e inovação. Eventualmente você não colhe isso no momento seguinte, no ano seguinte, mas a médio e longo prazo você colhe. Hoje a maioria das pessoas tem uma TV em casa coreana, ou tem um celular na mão que é coreano. Coreia do Sul, considerado um tigre asiático, é um grande modelo, dirige um carro coreano. Quer dizer, esse é o resultado do investimento que, no caso coreano, foi público. Um outro exemplo que eu gostaria de dar, que eu tenho repetido muito nas formaturas que eu tenho presidido. A ex-presidente da nossa SBPC e o presidente da Academia Brasileira de Ciências fizeram um texto em que disseram o seguinte: nos anos 40 aqui no Brasil, a produtividade de soja por hectare era de 800 quilos no Brasil. Agora, a produtividade média por hectare de soja é de 3 mil quilos. Quando eu falei isso no evento das agrárias, me disseram, não, aqui no Paraná é mais do que isso. Eu falei, vamos ficar na média, por 3 mil. Como é que se explica vir de 800 quilos por hectare para 3 mil quilos por hectare? Não é intervenção divina, não é sorte, não é acaso. O nome disso é ciência, tecnologia e inovação, que nesse caso promoveu o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Indústria brasileira não vai adiante sem ciência, tecnologia e inovação. O pré-sal não teria sido descoberto sem ciência, tecnologia e inovação. O êxito da indústria aeronáutica brasileira não teria acontecido como aconteceu sem ciência, tecnologia e inovação. Então, para aqueles que só pensam nessa variável, que não é a única que a universidade se encarrega, mas para aqueles que só pensam nessa variável do desenvolvimento econômico, eu diria, sem investimento nas universidades públicas que concentram quase toda a ciência, tecnologia e inovação, sequer desenvolvimento econômico nós teremos. Sami, a gente está falando bastante da Universidade Federal, porque os cortes foram do governo federal, mas esses contingenciamento no orçamento público das universidades federais pode ter algum impacto no sistema público de ensino estadual? Bom, eu acho que o primeiro impacto é o exemplo que vem de cima, né? Todo mundo, nós costumamos dizer, né? Se o governo federal faz isso, deixa mais à vontade os governadores, que também têm problemas de caixa, digamos assim, para achar que também pode fazer, né? E vamos dizer, o desgaste a nível federal já tá mesmo
disseminado, né? Então nós achamos que assim, pode existir um mimetismo, né? Existem dificuldades orçamentárias, existe todo ano a necessidade dos reitores, como de diretores, presidentes de outros órgãos estaduais, estamos falando do Estado agora, de negociarem o orçamento, né? Lógico, tem um bolo grande que tem que ser dividido, isso tudo é dialogado, pode existir pequenos cortes aqui, outros ali, um encolhimento do orçamento. Agora, quando você vem e diz, olha, a universidade, ela não vai ter o seu orçamento corrigido pela inflação, mas além disso ela vai ter 30% de corte linear, aí você está efetivamente promovendo um início do desmantelamento, né, do sistema. Então, eu acho que, além dessa questão do exemplo e do mimetismo que pode acontecer, tem também a situação de que a pós-graduação no Brasil, aí ela depende, sim, de verbas federais. E é na pós-graduação que está alocada a pesquisa, né? Então, vai ser atingido também a pesquisa nas universidades estaduais, bolsas, né? Já havia uma diminuição gradual, agora, na verdade, vão ser cortadas bolsas, né? Então, a universidade estadual, com isso, já estará sofrendo de cara pelo corte que vai existir, obviamente, no financiamento da pesquisa por meio de CAPES, né? Da CAPES, porque daí a pós-graduação é vinculada e regulamentada também pelo governo federal e tem recursos federais, né? Então, isso vai acontecer, a gente já sabe como é que as coisas se processam numa federação, né? Mas nós somos uma república e nós necessitamos de diálogos republicanos, porque nós não podemos, vivendo numa república federativa do Brasil, né, simplesmente estar, vamos dizer assim, à margem, a comunidade estar à margem desse debate que é tão importante para a comunidade. Então, não é apenas, não pode ser apenas uma decisão tomada e comunicada, olha, vai acontecer isso, né? Pegar todo mundo de surpresa, sem poder ter sequer a capacidade de reação, né? Porque isso que está acontecendo é uma coisa inimaginável, acho que ninguém podia imaginar que fosse nesse nível, né? E é por isso a preocupação. Eu acho, então, entendo que, obviamente, as próximas a sofrer problemas dramáticos, como agora as federais estão preparadas para trabalhar com esses problemas dramáticos, serão as estaduais, né? Kalash, também se escuta muito da necessidade de fazer cortes em cursos da área de humanas, como filosofia, como sociologia. Qual é a importância dessas matérias para a formação das outras áreas, de um bom médico, de um bom engenheiro? Como é que você pensa essa questão? É manifesto o equívoco de quem pensa que esses cursos das ciências humanas puras não têm utilidade social ou não têm utilidade para o mercado. A proposta de cortes parte de uma premissa falsa de que é preciso investir recursos naqueles cursos universitários que têm uma capacidade imediata de devolver ao mercado uma qualificação que o mercado necessita. Essa visão pseudo-desenvolvimentista econômica, né? Então, por isso, acredita-se que as tecnológicas, que as ciências médicas, ou quem sabe as ciências humanas aplicadas, têm um valor maior do que as ciências humanas puras. É manifesto o equívoco, porque, afinal de contas, de que serve um engenheiro, de que serve um médico, de que serve um matemático que não consiga fazer a leitura do momento histórico, social em que ele se encontra inserido, que ele não consegue entregar um serviço por uma comunidade que ele reconheça ser aquela do seu tempo, tá? É realmente uma visão canhestra esta de acreditar que as ciências sociais puras sejam causa de algum mal para o país, muito pelo contrário. A falta de visão crítica, a falta de capacidade de fazer uma leitura de conjuntura que essas ciências permitem fazer, torna o profissional uma peça
uma peça cega dentro de uma engrenagem que ele também não reconhece estar participando. Então, é manifestamente equivocada a ideia de que se faz um corte inteligente de gastos quando se procura asfixiar as ciências humanas. Câmbio, eu posso emendar essa fala corretíssima do Kalash, contando uma história que eu vi esses dias numa rede social, que eu acho que até foi do Renato Janine Ribeiro, que é filósofo, especialista em ética, aposentado da USP, que foi nosso ministro da Educação, inclusive. Ele contava uma história de um professor de filosofia que foi questionado por alguém dizendo, mas cadê a utilidade disso que você está ensinando para nós? Acho que nós temos que diminuir a filosofia. E o professor teria dito assim, deixa eu pensar um pouquinho até amanhã, mas enquanto isso eu vou passar um trabalho para vocês. Um trabalho logístico, né? Um trabalho que tem a ver com planejamento concreto e utilitário. Quanto tempo e qual o custo menor que nós teríamos para transportar 5.000 litros de sangue do Nordeste até o Sul? E no outro encontro todo mundo veio com estudos, né, com contas, logísticas. Alguns acharam que era melhor aéreo, outros por mar, refrigeração, etc. Ele leu todos os trabalhos e falou, olha, vocês têm soluções técnicas interessantes, mas ninguém de vocês se questionou por que a gente está transportando 5.000 litros de sangue. Vocês precisam de muito mais aula de ética, que é uma parte importante da filosofia. E eu diria que nesse momento em que nós vivemos, indústria 4.0, biotecnologia, etc., nunca precisamos tanto de reflexão das humanidades, da filosofia, para saber o que nós fazemos com essa ciência. Uma ciência sem humanidades é uma ciência que caminha às cegas. Nós precisamos de cidadania junto com a ética, de cidadãos éticos para transformar a sociedade. Agora também se escuta, Ricardo, sobre vamos tirar dinheiro do ensino superior para colocar na educação fundamental, para ajudar as crianças a ter um ensino melhor. De que forma a universidade contribui para a educação de todos e principalmente para a melhoria da educação fundamental? Veja, Cambi, a gente tem que acabar de uma vez por todas com essa falsa dualidade entre a educação infantil ou a educação básica de um lado e a educação superior do outro lado. São dois níveis diferentes de educação. O problema fundamental dessa argumentação, que efetivamente tem sido bastante usada ultimamente, é que o incremento dos investimentos na educação infantil ou básica, que é um incremento que precisa acontecer, as universidades são as primeiras a reconhecer, isso tem que ser uma prioridade muito grande, mas esse incremento não pode ser feito às custas das verbas, que já vêm sendo cortadas nos últimos anos drasticamente da educação superior. Não é que uma precise crescer às custas da outra. Aquilo que nós precisamos é que todos os níveis de educação sejam igualmente beneficiados e todos têm que crescer, porque tem funções diferentes ainda. A doutora Sâmia falou no início alguma coisa fundamental. Quem forma os professores dos outros níveis? São as licenciaturas que estão nas universidades. Aliás, se a gente olhar a trajetória paranaense, as nossas faculdades de ciências humanas, filosofia, história, geografia, mas também das ciências biológicas, exatas, física, matemática, é a Universidade Federal do Paraná que formou gerações e gerações e gerações de professores que atuam lá com as crianças. Então, essa dualidade tem que acabar, a gente tem que trabalhar junto, a gente contribui junto para esses níveis de ensino. Boa parte do que fazemos os projetos de extensão majoritários que temos, inclusive na universidade, são nas escolas. Então, de uma vez por todas, não coloquemos um nível de ensino contra o outro. Fazemos coisas diferentes, precisamos nos ajudar. Educação é importante em todos os níveis. Sâmia, embora o Brasil seja uma das maiores economias do mundo, quando a gente verifica o índice de desenvolvimento humano, nós estamos lá comparados a países muito pobres e muito distantes dessa riqueza que o país tem. Todos nós temos a gratidão, Ricardo, somos todos formados na universidade pública e temos uma gratidão por ela. Não estaríamos aqui não fosse o trabalho dos nossos professores, as bibliotecas e os investimentos que o Estado fez na nossa formação. Pensando no futuro, como que esses cortes, Sâmia, podem representar o futuro do Brasil, né? Olhando lá para suas filhas, para as segundas, terceiras, as próximas gerações, que reflexos, cortes na educação podem trazer para o futuro do Brasil? Bom, primeiro acho que a gente tinha que lembrar, assim,
a história da universidade no Brasil, infelizmente, não completou 100 anos ainda. Esse golpe duro dado é para um sistema de ensino superior e para uma história da universidade brasileira que ainda está sendo construída. 100 anos não significa quase nada na história do mundo, né? E no nosso caminhar civilizatório, né? Então, nós estamos atingindo a universidade que ainda está em processo de consolidação, né? E o que vai acontecer no futuro? Ora, no futuro, se isso se consolidar, se nós não conseguirmos fazer com que isso retroceda, se nós não acordarmos, na verdade, desse pesadelo, nós vamos voltar a ser, talvez, colonizados. Agora, colonizados na ciência, colonizados na tecnologia, nós vamos ter que receber a ciência de fora. Nós vamos ter que receber a inovação tecnológica de fora, mais ainda do que nós já dependemos disso. Por quê? Porque nós, infelizmente, fomos descobertos em 1500, mas nós tivemos um tempo longo aí para a gente poder ter o direito a ter universidades brasileiras, né? E formadas, construídas, né? E universidades que pudessem funcionar como universidades com conhecimento produzido aqui no Brasil, né? Então, eu penso que isso é algo que fará um retrocesso muito grande. Nós vamos estancar o progresso que estava acontecendo, né, dentro das nossas universidades. Estamos num momento muito importante, bom para a inovação, para a ciência, tecnologia. É um momento único. Você não pode pegar esse momento que nós estamos vivendo na história da humanidade e comparar com nada. Nós estamos em franca evolução. As coisas estão para acontecer assim, de uma forma muito rápida. Em 5 anos tudo será diferente. Mas para nós, agora, 5 anos podem significar um retrocesso de décadas nessa ciência, nesse momento que nós estamos vivendo da ciência no mundo, né? Então, isso é muito dramático. Eu acho que é um golpe muito duro para todos nós, né? A gente sente porque, se você olhar as cidades, as comunidades, os municípios, os estados que têm um bom número de universidades, são aqueles que se desenvolvem mais. Isso não é invenção. Isso e se você pegar aonde os índices de desenvolvimento humano estão melhor, no entorno das universidades, né? Nós precisamos da universidade. O mundo evoluiu a partir de a civilização evoluiu por causa das universidades. Então, isso não é assim. A universidade não é uma fábrica de profissionais. Ela não pode ser vista. Aliás, a nossa história da universidade, ela não é uma história de uma universidade funcionalista, para produzir profissionais. É para a produção de seres pensantes, pesquisadores. A nossa inspiração foi alemã, chamada Humboldtiana, né? Então, na verdade, a universidade para nós significa pesquisa, significa produção de bom conhecimento. Não é só transmissão, não vamos colocar as pessoas lá dentro e vamos agora encher elas de transmitir. As pessoas têm que aprender a pensar na universidade. Por isso que a importância que tem a universidade para o desenvolvimento econômico, social, para diminuir a criminalidade, né? Para aumentar o desenvolvimento humano. Por isso a necessidade das humanidades, né? Porque nós precisamos agora de jovens que recebam injeção de sonhos. Nós precisamos de utopia. Aí, nós vamos construir isso aonde? Se não for dentro da universidade. Se não for pensando, se não for filosofando, se não for trabalhando a área das humanidades. Então, vai acontecer aquilo que eu ouvi o Frei Beto, numa entrevista que eu escutei recentemente com o Drauzio Varela, né?
as pessoas, ele falou, eu não vejo esses jovens que ficam pela rua, que parece que não sonham mais, que não tem algo para querer, para desejar para o futuro, a construção de um país, a construção de uma história, né? O que nós vamos fazer com essa juventude sem universidade? Sem universidade que os auxilie a pensar, né? A fazer crítica, mas uma crítica, a crítica ela existe para que as coisas evoluam, não é para atacar nenhuma espécie de ideia que alguém tenha, né? Então, a juventude brasileira, ela depende, né? Depende desse sonho que é construído dentro da universidade. Né? Ricardo, chegam várias perguntas, nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, e vão chegando diversas perguntas, eu vou tentar resumir aqui, mas todas pedem uma certa autocrítica da universidade. Por exemplo, o Sandro Luiz de Lucas, o Josias Mendes, o Luiz Kleinmeier Pereira, o Silvio Coppi Ramos, vão nessa toada, né? O governo federal não estaria cortando os recursos porque as universidades não são transparentes, não gerem bem os recursos, ou porque as universidades estão ineficientes, porque falta aulas de qualidade, porque tem, diz um deles, professores fantasmas, porque aulas são perdidas. Como é que você faz essa autocrítica da atuação da universidade dentro desse contexto de gestão, de administração de recurso público? Eu acho que a universidade, o conjunto das universidades públicas brasileiras não tem nenhum problema em reconhecer algo que é óbvio, que é o seguinte: não existem instituições perfeitas, nem públicas, nem privadas. Problemas podem acontecer aqui ou acolá, de eficiência, de falta de transparência. E acho que nós temos que aproveitar, inclusive, a crise para tentar buscar outras soluções que, em momentos, digamos, de bonança, né, na acomodação, as universidades têm mais dificuldade em fazer. Mas eu tenho uma dificuldade com esse argumento porque essa insistente argumentação, no sentido de que existe falta de transparência ou de eficiência, ou que até somos caros demais, etc., ou que tem professor fantasma, ou que tem doutrinação ideológica de esquerda, ou que tem bagunça, ou que tem gente pelada no campus, e daí as coisas começam a descambar assim, para acusações absolutamente surreais. Isso tem acontecido de uma maneira recorrente, sobretudo nos últimos anos. E eu não posso deixar de pensar que existe uma campanha de desvalorização e de detratação das universidades. As universidades hoje, Cambi, não são diferentes do tempo que você se formou. Aliás, eu diria, hoje elas são um tanto melhores. Hoje nós temos mais recursos humanos, inclusive. Nós crescemos, a nossa pós-graduação ela se aperfeiçoa e se lapida com o tempo. E você lembra do tempo que você estava, ou do tempo que, enfim, você estava na universidade, que, enfim, ela já não era perfeita. Repito, como nenhuma instituição privada é um poço de virtudes. A gente tem que parar com essas dualidades que acham que o privado é um poço de virtudes e o público é um poço de vícios. A universidade tem certamente um caminho para trilhar, mas ela não se tornou de repente em alguma coisa que faz mal para a sociedade brasileira. Ao contrário, e é por isso que eu insisto muito na retórica do positivo. Porque aquilo que nós somos, na verdade, é o esteio da sociedade brasileira e, no caso da UFPR, do esteio da sociedade paranaense. Eu tenho dito em todos os lugares. O Paraná não teria sido o que foi ou o que é sem a Universidade Federal do Paraná. A expansão agrária para o interior do estado, a expansão estrutural, pensando no curso de agronomia, nas engenharias, pensando nas elites paranaenses intelectuais e políticas, sem a antiga faculdade de filosofia, a faculdade de direito. A universidade é a alma máter da sociedade paranaense, é aquela que formou gerações. Nós temos uma cerimônia linda que o reitor anterior criou, essa tradição dos jubileus, de prata, de rubi, de ouro, 25, 40, 50 anos de formado. Vem aquelas pessoas que saíram da universidade há tanto tempo, lembrando das festas que faziam há 50 anos. Há 50 anos atrás, isso pode surpreender muita gente, tinha festa e tinha resignação. Aliás, ano passado, a gente completou os 50 anos do maio de 68. O que eu vejo naquelas pessoas que saíram nos anos 60, 70 da universidade? Um amor pela universidade, um sentimento de pertencimento bonito, uma gratidão para a universidade. Para essa, repito, que é a alma máter da nossa sociedade paranaense. Então a pergunta que eu faço, na verdade, é: por quê?
De repente, e não mais do que de repente, ao longo de alguns anos, a universidade é colocada como inimiga, como adversária, como algo que perverte a sociedade. Tem algo muito complicado na comunicação que está circulando. E acho que existem interesses que precisam ser desvelados, né, sobre a quem interessa circular esse tipo de detratação pública das universidades. Então vamos separar uma coisa da outra. A universidade precisa ser mais eficiente, a universidade precisa ter menos corporativismo, precisa. Por outro lado, também eu preciso dizer, não existe fiscalização maior dos órgãos de controle do que nas universidades públicas. O TCU, Tribunal de Contas da União, a CGU, a Controladoria Geral da União, não saem de dentro da nossa universidade. Aliás, nós temos dever legal, pela lei da transparência, de colocar tudo online, e temos. Se alguém tem dúvida sobre esses números do orçamento, sobre os contratos que fazemos, é só buscar na internet. Nós estamos lá. Bom, mas precisamos melhorar a transparência? Não tem problema nenhum. Essa autocrítica tem que ser permanente. Não somos perfeitos porque ninguém é perfeito nesse mundo. Só que eu acho que o foco tem que ser colocado em outro lado. Existem detratações orquestradas contra uma instituição que é única e que é insubstituível no Brasil de hoje, a universidade pública. Eu queria aproveitar essa fala do reitor para dizer o seguinte: as universidades públicas, federais, estaduais, elas não são menos ineficientes ou menos transparentes do que todos os demais órgãos da administração pública nacional. Nós temos uma crise de gestão pública em todos os setores. A necessidade de modernização da gestão é uma necessidade de modernização de toda a administração pública direta e indireta. O Ministério Público, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas, as diversas secretarias de Estado, de município, os ministérios, precisam ser modernizadas nos seus métodos de funcionamento. Aquilo de transparência na gestão dos recursos que se reclama das universidades, também se reclama dos demais órgãos públicos. A universidade não é uma ilha administrativa isolada num oceano em que não se encontre outras espécies que precisam também de modernização. Então, se a universidade é antiquada em seus métodos, se lhe falta um pouco de transparência na gestão de pessoas e de recursos, não é diferente com os outros órgãos de Estado. Nós estamos com um modelo de gestão pública no Brasil que carece de modernização e que carece de transparência. Então, a universidade não é nem melhor e nem tanto pior do que todos os demais órgãos de administração pública, seja federal, estadual ou municipal. Então, eu concordo com o reitor no ponto em que diz: por que mirar as universidades como se fosse uma ave rara num contexto de perfeição administrativa? Não é isso que se verifica. Sim, a autocrítica das universidades é indispensável que se faça, sempre é possível melhorar a gestão de seus recursos, é sempre possível aumentar o nível de transparência, é sempre possível aumentar o nível de diálogo com a sociedade, é sempre possível oferecer mais projetos de extensão, retribuindo para a sociedade no momento em que a sociedade dela necessita, mas isso não é diferente em relação aos outros órgãos. Então parece mesmo uma arrebatada cretinice você mirar as universidades para apontar as universidades como sendo um foco de mais delas, seja do ponto de vista ideológico, seja do ponto de vista funcional. Ricardo, há um conjunto de outras perguntas aqui que eu também vou resumir, do Otávio Augusto Marques, Matheus Coelho, do Oberdan e da Elisa Avro, que eles perguntam: esse bloqueio é constitucional? Está permitido pelo ordenamento jurídico? Esse corte no orçamento, é possível se reverter esse corte? É definitivo? Vai passar por uma revisão de algum outro órgão? E ainda o nosso colega promotor de justiça, Alfredo Andreasa Dal Lago, que é promotor de justiça lá em Guarapuava, meu ex-aluno, pergunta o seguinte: Ricardo, há uma articulação concreta das reitorias para tratar do assunto no Ministério da Educação, na Presidência da República e no Congresso Nacional? Começo por essa última. Existe a nossa Associação de Reitores, Andifes, que já tem uma reunião marcada com o ministro da Educação, né?
O ministro da Educação esteve no Senado, estará também na Câmara dos Deputados. E eu espero que a diretoria da Andifes, a qual eu não faço parte, mas que é composta por colegas muito competentes e valorosos, consiga sensibilizar. Sei que o ministro tem recebido também individualmente uma série de reitores e certamente ele tem ouvido esses nossos argumentos todos, né? Bom, se ela é constitucional, veja, eu estou aqui com o Ministério Público, né? Eu diria para vocês que seria muito importante o Ministério Público Federal fazer essa pergunta, que está sendo questionado em várias instâncias judiciais lá no Distrito Federal, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Soube que já houve uma série de partidos políticos que questionaram isso, a Defensoria Pública da União também. Eu acho que os pontos que estão sendo questionados dizem respeito a um certo desvio de finalidade, uma carência de motivação, eventualmente, nos contingenciamentos. Porque, efetivamente, como o Kalash disse, o contingenciamento é previsto, é possível, já aconteceu em outros anos. A questão é, por que desse jeito, dessa maneira, né? Vamos explicitar um tanto melhor. Eu acho que a OAB, eu devo dizer isso, o Conselho Federal da OAB está muito preocupado com isso também. Eles acabaram de criar uma comissão lá no Conselho Federal para defesa da autonomia universitária. Uma comissão que eu faço parte, junto com o reitor da Federal de Santa Catarina, que somos os dois reitores da área do direito, né? E está estudando medidas judiciais. Eu não vou me arriscar a responder sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade, que o judiciário certamente fará. Eu acho importante que a gente debata isso agora e submeta, porque estamos num regime republicano, isso à nossa discussão pública. Eu vou aproveitar, Ricardo, e vou te perguntar como você tem percebido as reações das instituições públicas no Congresso Nacional, aqui no Paraná. O Ministério Público saiu na frente e o Procurador-Geral de Justiça lançou uma nota no dia de ontem em apoio às universidades públicas. Como você tem visto as instituições se manifestarem a respeito desse momento político que o Brasil vive? Olha, sobre os cortes especificamente, eu te diria que eu estou vendo uma movimentação positiva, importante, interessante. De novo, parabenizo o Ministério Público do Estado do Paraná, que saiu na frente, teve uma posição firme, corajosa e que a Universidade Federal do Paraná reconhece. A OAB está se movimentando, no âmbito federal já se movimentou, o Conselho Federal tem se posicionado firmemente. Eu tenho certeza que a nossa seccional aqui no Paraná também vai se posicionar. As nossas forças políticas aqui têm se movido. E quero ressaltar, de uma maneira suprapartidária, né? Aqueles que imaginam, aqueles que se atualizam por mensagens de WhatsApp e imaginam que são as esquerdas ou deputados de esquerda que estão defendendo a universidade, não é verdade. Na verdade, existe uma movimentação que é suprapartidária em favor das universidades públicas. Na Assembleia Legislativa do Estado, recebi hoje a notícia que tem duas mobilizações, na verdade, paralelas, muito majoritárias dos nossos deputados estaduais. Tenho falado com muitos deputados federais de vários partidos diferentes que estão aderindo a essa solidariedade à nossa universidade. Semana que vem quero me encontrar com os parlamentares da bancada federal do Paraná. Os 3 senadores aqui paranaenses têm o mesmo discurso, contra os cortes, solidários com a Universidade Federal do Paraná, solidários com a Universidade Pública. Tenho ouvido que os meios de comunicação, que no que diz respeito à sua relação com as universidades federais estavam oscilando, tem tido uma posição firme e mais ou menos uniforme de questionar os cortes tais como foram feitos. Vejo isso tanto, enfim, nos jornais, quanto nos portais, quanto inclusive na televisão. Claro, o que temos visto também? Temos visto comunicações nessas redes sociais, Facebook, Instagram, mas sobretudo mensagens de WhatsApp que são muito mistificadoras. Mas esse é um fenômeno, digamos, da comunicação contemporânea. O que me conforta é ver que as instituições organizadas, a exemplo do Ministério Público Federal, faltam algumas outras. Te repito, estou esperando o Ministério Público Federal também se posicionar, porque ele é muito importante para as universidades federais. Mas, de um modo geral, esse conjunto das instituições tem sido bastante solidária com a universidade e a universidade precisa disso, como eu falava no início, precisa ser abraçada pela sociedade. Sâmia, chega uma pergunta aqui pelo YouTube da Ilana Esprada, questionando o seguinte: a quem seria benéfico o retrocesso ou o fim das universidades públicas? Uma pergunta instigadora, né? Eu acho que a quem seria benéfico
seria a quem não quer que as pessoas façam reflexões, né? Que elas não pensem sobre determinados assuntos. Seria assim, se você quiser criar uma comunidade de robôs que reage automaticamente, né? Porque, na verdade, você precisa de seres pensantes, né? Então, eu acho assim, talvez seja um equívoco, né, da forma de entender qual é o papel da universidade, né, qual é a profundidade e a dimensão da contribuição de uma universidade. Porque se você pensar numa universidade como algo funcional, como se ela fosse assim, cursos profissionalizantes, para criar, formar pessoas para o mercado de trabalho, né? Isso você consegue em faculdade, em curso técnico, né? São níveis, né? Agora, quando a gente fala do papel que a universidade tem para a sociedade, para a comunidade, para o progresso civilizatório, é uma outra perspectiva, que talvez tenham pessoas que não acreditem nisso, né? Talvez elas não creiam, talvez a perspectiva delas seja outro tipo de perspectiva. Então, eu diria, seria para aqueles que não compreendem a dimensão que é a existência e o bom funcionamento das universidades. E eu queria também fazer um pequeno acréscimo, complementar um pouco aquela primeira pergunta sobre a questão da ineficiência. Mas, meu Deus, mas são N formas de controlar a ineficiência, né? E o que nós estamos vendo aqui não é algo dirigido a cursos ineficientes ou a universidades ineficientes ou deficientes na questão da contribuição que a universidade tem para dar. Porque houve duas informações, né? A primeira, dada pelo ministro, que depois voltou-se atrás, que era voltada à questão daqueles cursos que não estavam com bom desempenho, né? E as universidades onde existiam balbúrdias. Mas depois disse que não, que a coisa seria linear. Se é uma coisa linear, então ela não está voltada a atacar uma questão de gestão, de falta de boa gestão. Porque para a falta de boa gestão, nós já temos os mecanismos. O reitor falou, tem os tribunais de contas, tem, né? Se a pós-graduação não está indo bem, ela não pode receber dinheiro para a Bolsa, vai receber menos dinheiro para a Bolsa, né? Então, o controle daquelas coisas que não vão bem, elas são feitas pelas formas regulamentadas legais, né? Então, e na negociação do orçamento ano a ano, isso também é discutido. Quando você recebe uma notícia de um corte linear, isso não tem a ver com a questão da eficiência, pode ter a ver com a questão da punição. Aí, punição, porque as universidades, existe pensamento crítico nas universidades, porque existem pessoas que falam coisas, né? Porque existem pessoas pensando, né? Aí nós estamos trabalhando contra o desenvolvimento, na verdade, da nação, né? Não estou falando nem do Brasil, da nação. Kalash, vem uma pergunta aqui que eu vou só tentar contextualizar. A Sami acabou de dizer que a universidade é o espaço da crítica, espaço do pensamento, é espaço do erro também, porque não há inovação, não é, Ricardo? Se não tiver erro, claro, né? São tentativas, né? Até você conseguir descobrir a cura de uma doença, um medicamento, enfim. Nós sabemos que recentemente nas eleições chegou ao Supremo Tribunal Federal muitos pedidos em relação à liberdade de expressão, porque queria se conter o exercício da liberdade de expressão dentro das universidades. E o servidor Rodrigo Pereira Viana questiona, esse corte do orçamento não seria uma forma de retaliação às críticas e à falta de apoio político a esse partido político que foi o vencedor? Eu gostaria de não acreditar nisso, porque se isso se confirma, nós temos uma série de infrações à legislação brasileira, inclusive criminal brasileira. O gestor não pode ocupar uma função pública para buscar promover atos de seu ofício para atender sentimento pessoal,
para atender interesses pessoais ou do grupo do qual ele participa. Uma hipótese como essa, na qual eu não acredito, nós teríamos um crime, teríamos ato de improbidade administrativa, teríamos uma série de condutas do gestor que, ignorando estar participando de um ato republicano de administração dos interesses da sociedade, passa a tratar a coisa pública como se fosse própria. Então, a hipótese de cortar esse orçamento, porque as opiniões dos universitários, as opiniões dos professores, as opiniões presumidas do grupo de servidores das universidades desagrade um governo determinado, quem assim reage, age de forma criminosa. Não posso acreditar nessa hipótese, então respondo ao nosso consulente no sentido de não acreditar que assim seja o motivo do corte orçamentário. Mas se fosse, nós estaríamos diante de um ato de manifesta lesa república, porque não é assim que se faz gestão do interesse público. Ricardo, você é professor de História, de Filosofia, mestrado, doutorado, pós-doutorado. A gente tem ouvido muito a palavra ideologia, né? Explica para nós, explica para os nossos ouvintes o que é ideologia e o que isso tem a ver com a gestão da educação pública no país. Bom, a ideologia pode ser conceituada de muitas maneiras, mas do jeito que ela tem circulado ultimamente é de um modo como se aqui fosse um lugar de circulação de ideologias. Tem um problema nesse raciocínio. Existe um lugar onde não circulem ideologias? Ou, colocado de outra maneira, existe um lugar que seja dominado pela completa neutralidade ideológica? Sabe quem acreditava nisso, Cambi? Os cientistas e filósofos do século XIX. Isso é típico de uma ideologia da neutralidade axiológica das ciências, típica da epistemologia do século XIX. Nós estamos, embora às vezes não pareça, no século XXI. A nossa epistemologia já caminhou muito de lá para cá. Então eu diria, é possível um espaço numa escola, mas numa universidade, ou num diálogo como o nosso, que seja isento de ideologia? Não existe. Porque as pessoas, quando entram em contato, quando se comunicam, elas não tiram a sua ideologia, a sua visão de mundo, as suas pré-noções, como se tira um casaco. Isso não existe. Então, primeiro é isso. Segundo, em que ambiente que se incomoda com o fato de existirem ideologias circulando? Porque eu abro um parênteses para te dizer, porque é isso que pega, né? Tem ideologia de esquerda na universidade? Minha resposta é sim. Bom, mas existem ideologias de direita na universidade também, liberais? Existe um monte. E existe ideologia para lá, para cá, para cima, para baixo, para diagonal? Existem todas. Porque o ambiente universitário tem que ser um ambiente da pluralidade, com tantas ideologias, não isenta de ideologias. Então, eu fecho parênteses e volto a essa pergunta, que é uma pergunta retórica. A quem interessa que haja um ambiente sem ideologia ou sem opinião pessoal, se a gente não vive mais no século XIX? Só as ditaduras. As ditaduras querem universidade neutra. Uma universidade pujante, que pensa, que instiga, como bem falava a doutora Sâmia, bom, aí é uma universidade democrática, não uma universidade comprometida ideologicamente, uma universidade democrática dentro de um ambiente pluralista. Afinal, o pluralismo político não é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil? Bom, se é assim, e se ainda está em vigor o princípio da liberdade de expressão, que é uma conquista civilizacional inalienável, deixem as universidades serem livres, deixem as universidades serem plurais, né? Esse papo de ideologização já passou da hora de terminar, está virando piada internacional. Eu quero então encerrar esse programa agradecendo a presença do reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Ricardo Marcelo Fonseca, dos procuradores de Justiça, Maurício Kalash e Sâmia Galotti Bonavides. Obrigado pela companhia e até a próxima.